Olá, daremos início agora ao módulo 3 do segundo bimestre da disciplina Leitura e Produção de Textos. Neste módulo, você verá, nesta apresentação, algumas noções sobre produção de textos. Vamos lá? No módulo 2, você teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre as habilidades envolvidas na leitura e na interpretação de textos. Habilidades estas que se refletem e devem se refletir na produção textual. Assim como a leitura e a interpretação envolvem a compreensão do que está sendo dito, na produção textual é imprescindível que se conheça, que se compreenda o tema sobre o qual a produção de texto deverá discorrer. Por mais que tentemos produzir textos, orais ou escritos, sobre assuntos que não conhecemos, ficaremos patinando no movimento circular de vagueza, repetição. Por isso, é preciso, se não conhecemos, procurarmos conhecer sobre o tema, ler sobre o assunto. Além da adequação ao tema, sua produção de texto deverá demonstrar adequação ao gênero. Isso significa produzir o texto aos moldes do gênero de texto enfocado. Por exemplo, se é preciso produzir uma declaração, a escrita deverá ser feita cumprindo o objetivo e a estrutura característicos de uma declaração. Por isso, precisamos conhecer o maior número de gêneros textuais possíveis. Esses gêneros variam segundo tipos textuais. Você viu alguns no módulo 2. Vamos relembrar? Basicamente, os tipos textuais e seus objetivos são: narrativo, relatar determinado acontecimento, como, onde e quando foi, os envolvidos. O tipo descritivo tem como objetivo apresentar características físicas e ou psicológicas de algo ou de alguém. O tipo de texto dissertativo pretende defender um posicionamento frente a determinado assunto. É a defesa de ideias. Já o expositivo pretende expor um conteúdo, apresentar informações sobre algo. E o injuntivo, finalmente, orientar quanto à realização de alguma atividade. Dentro de cada um desses tipos textuais, temos os gêneros textuais. Veja alguns deles. Narrativo: memórias, relato pessoal, biografia. Descritivo: retrato falado, currículo. Dissertativo: dissertação, artigo de opinião, comentário crítico, resenha crítica, carta argumentativa. Expositivo: resumo, resenha descritiva, fichamento, seminário. Injuntivo: receita, manual de instruções, tutorial. Esses são apenas alguns exemplos de gêneros textuais para cada tipo textual. Certamente, no uso cotidiano da língua, você encontrará outros. Faz parte da adequação ao gênero procurarmos adequar nossa produção textual ao nível linguístico, formal e informal, característico do gênero, conforme sejam os objetivos e o público-alvo. Assim, além da compreensão do tema e da adequação ao gênero, é necessária a adequação ao nível linguístico, outro item de suma importância na produção textual. O produtor de texto proficiente não é aquele que utiliza palavras rebuscadas, estruturas truncadas de difícil compreensão, mas aquele que se faz entender, aquele que produz um texto que o leitor, o público-alvo, é capaz de ler e compreender. É o produtor de texto que mobiliza adequadamente os recursos linguísticos verbais e não verbais. Para isso, é preciso usar com propriedade os recursos verbais e os recursos não verbais. Assim, a observação dos efeitos da linguagem não verbal e o conhecimento sobre o funcionamento da língua, seja em sua modalidade padrão ou não padrão, são imprescindíveis. Também na produção textual, assim como na leitura e interpretação, precisamos mobilizar os nossos conhecimentos. Que conhecimentos são esses? Conhecimentos de mundo, conhecimentos linguísticos, conhecimentos textuais. Para relembrar um pouco sobre esse conteúdo, você deve reler o manual do módulo 2.
É preciso, na produção de texto, tentar antecipar informações, já que o texto é um misto de informações velhas, entre aspas, supostamente sabidas, conhecidas, e informações novas, também entre aspas. Algo supostamente novo que o seu texto deverá trazer. Assim, focando o público-alvo leitor, devemos tentar prever o que é conhecimento sabido, seja ele linguístico, textual e de mundo, e que por isso não precisa ser repetido, e o que precisa, o que você de fato quer que seja dito, mencionado em seu texto. Assim como para a leitura e interpretação de textos, podemos apontar alguns passos também na leitura, interpretação e na produção. Veja agora alguns passos para a produção de texto. Leia sobre o tema proposto. Procure conhecer ou conhecer mais sobre o tema de sua produção. Só assim você cria as devidas condições para um texto bem elaborado, bem fundamentado. 2. Pense sobre o assunto. Procure fazer um levantamento sobre o que você já sabe sobre o assunto. Anote em frases curtas suas ideias, o que você sabe e o que pretende dizer em seu texto. 3. Conheça o gênero textual a ser produzido. Trata-se da produção de uma notícia? Conheça a estrutura e o funcionamento desse gênero. Trata-se de uma resenha? Adeque sua escrita às exigências formais desse gênero. 4. Reflita sobre o objetivo e o público-alvo a que se destina o texto. Para que serve este texto? A quem ele é destinado? Diante disso, que tipos de linguagem, então, posso ou devo utilizar? Verbal, não verbal? Que nível de uso da língua devo, então, adotar? Padrão, não padrão? Faça um planejamento de sua escrita. Isso serve para organizar sua escrita, a escrita do seu rascunho. Evita que trabalhos maiores sejam feitos no rascunho, pois você já procura estabelecer uma ordem lógica de apresentação das ideias conforme os parágrafos. Ordene as ideias, enumere os parágrafos, se for o caso. Elabore rascunhos. O rascunho não precisa ser apenas um antes da escrita final. Você pode e deve fazer quantos rascunhos sejam necessários. Nem sempre o texto fica bom o suficiente no primeiro rascunho, já pronto para ser reescrito em sua versão final. A minha sugestão é: nunca apague em um rascunho. Apenas risque o que você pretende retirar da escrita final. Assim, caso você precise das informações, elas não foram perdidas. Encontram-se acessíveis se você quiser retorná-las a seu texto. Consulte, pesquise, consulte dicionários na dúvida da escrita ou significação de alguma palavra ou expressão. Consulte enciclopédias, livros e sites confiáveis. Escreva quantas versões forem necessárias. É a nossa 8ª dica. Se você fez, após o rascunho, uma versão da escrita, mas ainda acha que ela não ficou boa o suficiente, você pode reestruturar o seu texto. Para isso, faça novamente outra escrita, outra versão. 9ª dica. Procure, entre aspas, limpar o seu texto das repetições exageradas e desnecessárias. Essa limpeza evita que seu texto se torne cansativo e sem progressão, evolução. E, por último, realize uma leitura atenta de sua escrita. Após escrever uma versão do seu texto, que pode ser a versão final, faça uma leitura atenta de sua escrita a fim de estar certo de que você realmente finalizou devidamente sua produção. Faça isso não somente para conferir aspectos gramaticais como ortografia, concordância, regência, entre outros, mas também para verificar se você cumpriu o objetivo proposto, se o seu texto ficou claro e conciso o suficiente, se houve coesão e coerência. Para maiores conhecimentos sobre a produção textual, assista aos vídeos indicados nesta apresentação. Você poderá acessar a tais vídeos
através do material em PowerPoint, clicando sobre os links, ou nos próprios vídeos acrescentados como material deste módulo. E não se esqueça, quanto maior for seu contato com os mais variados textos, melhores vão se tornando suas habilidades de leitura, interpretação e produção textuais. Então, agora que você já teve algumas orientações relativas à produção textual, que tal exercitar um pouco? Mãos à obra! Acesse o material de atividade e faça o exercício proposto. Em caso de dúvidas, entre em contato com a sua tutora. Bons estudos sempre e até mais!